Bom, eu queria primeiro agradecer o convite do Cineclube La Quimera. É, Fico muito feliz porque eu estive no Cineclube quando eu morei em Córdoba mais de 10 anos atrás, em 2009. Então, tenho boas lembranças. Fui uma ou duas sessões, não me lembro bem, não lembro se eram as mesmas pessoas que estão até hoje lá. Fiquei super feliz com o convite de poder conversar com a Dirley também, que tem muito tempo que a gente não se fala, né, Dirley? A gente se conhece já há um bom tempo, desde a época do Cidade Alma Só, já vai fazer 10 anos também. Enfim, muito bom poder retomar, conversar com você e rever o filme também. Já fazia tempo que eu não via de novo. Vi hoje de manhã, revi. Enfim, não sei se eu queria começar. Eu não preparei muito assim um questionário, não. Mas, enfim, a gente pode conversar talvez mais livremente, assim. Eu fiquei pensando assim, hoje o filme para mim bateu diferente assim do que eu tinha visto na época. E ele bateu de uma maneira talvez um tanto profética, assim, Adilene. Não sei se você concorda, porque o filme tem essa coisa de uma espécie de internalização assim do fracasso, né? Nossa, a gente aceitou o golpe, né? A gente ficou, enfim, tem um certo sentimento de inércia assim no filme, do qual ele é muito impregnado, né? Assim, que está muito nessas posturas de revolta que se anunciam, mas que não se fazem, né? Um filme muito impregnado de um sentimento assim, de algo que tá para explodir, mas nunca explode enfim, tem toda uma dramaturgia assim dessa revolta fracassada, assim, dessa revolta contida. E pensando, né, que já fazem 3 anos, assim, enfim, depois de tudo que aconteceu no país, parece que a gente continua nessa inércia, parece que a gente ainda está habitando esse mesmo universo do filme, assim. E eu fiquei muito impactado com isso hoje, revendo, porque eu acho que tem uma dimensão também de que o filme parece ter percebido uma coisa que a gente não estava percebendo naquele momento, né? Muitos filmes estavam, enfim, tinham um sentimento de euforia, de vitória, de catarse, de uma certa interpretação do país. E o Era Uma Vez Brasília, inclusive, né, a gente sabe que lá no festival foi recebido de uma maneira um tanto morna, assim, que eu acho que as pessoas estavam esperando uma certa catarse que o filme não entregou. E ele entregou uma imagem muito mais dura de lidar, que é o próprio fracasso da resistência ou da esquerda brasileira, enfim, naquele momento. E agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, em que as possibilidades de resistência estão mais ainda minadas, que a gente parece não saber o que fazer, e muito isolados uns dos outros, enfim, eu acho que o filme ainda ganhou mais força, sabe? Hoje em dia, parece que lá ele já estava vendo o que ia acontecer. Eu não sei como é que você vê ele hoje, assim, se para você mudou do que ele era para o que a gente está vivendo hoje. Como é que você sente o filme entre o que ele era naquele momento e 3 anos atrás e o que ele é hoje? Assim, queria saber de você também, como é que se você reviu, se faz tempo que você não vê, como é que você imagina ele hoje? Tá, tá. Assim, também, antes de mais nada, assim, eu queria agradecer o convite, o convite da Eva. Fico muito feliz, assim, de poder participar e poder, de certa forma, dialogar sobre essas questões todas, que, de certa forma, também estão aí na América Latina toda, né? No mundo todo, mas eu acho que, em particular, na América Latina, pelo momento que a gente vive político também, eu acho, assim. Na América em geral, né? Até no Reino do Trump lá tá essa coisa toda. Então, eu agradeço muito, assim, pelo convite. Muito bom falar contigo, Vitor. Muito tempo que eu não te via, cara. Você falando aí dos 10 anos do Cidade de uma Só, esse dia também estava lembrando assim, que eu te conheci no Cidade de uma Só e foi uma conversa super afetuosa, foi massa aquela conversa contigo aqui, foi massa assim. Então, Vitor, olha só, eu recentemente eu revi o Cidade de uma, o Era Uma Vez Brasília, na verdade tem uns 10 dias só, que eu sempre era inculcado com uma coisa no filme, que quando eu montei o filme eu tinha vontade de fazer uma coisa que era dar até na real na época assim, era dar um pouco mais
vamos dizer assim, de narrativa para as pessoas. Não é que eu tinha vontade, sempre a dúvida era, esse filme que a gente está fazendo, essas pessoas necessitam dessa narrativa ou elas conseguem entender, quem quiser entender, obviamente, né? Quem quiser entender o filme, quem quiser entrar na experiência do filme, consegue compreender para onde a gente está indo ou não? Ou ele é muito hermético no sentido de que isso atrapalha talvez uma fluidez, atrapalha talvez um diálogo, né? Eu sempre tive as questões na montagem, assim. Esse filme foi muito duro de montar. A gente montou esse filme durante praticamente 6 meses, cara, e que eu ficava toda noite, as madrugadas todas, montava de madrugada, assim. E era muito duro montar assim para mim. Então eu revi o filme assim, engraçado que eu não mudaria nada assim, na verdade assim. Eu olhei depois pro filme e falei, cara, não tem que mudar nada no filme, na verdade assim, porque eu tinha uma vontade que era de colocar um pouco mais de musicalidade. Era quase que transformar o filme num filme pop, na verdade, né? Se usasse esse artifício, que viraria um filme pop. Ele viraria um filme meio cult pop assim, com as musiquinhas, porque a música construía uma narrativa clássica que não está no filme, vamos dizer assim. Uma narrativa, uma dramaturgia de texto clássico que não está no filme. A música poderia construir isso se a gente quisesse. Então eu olhei assim e falei, não, cara, não tem nada disso, na verdade, está bom do jeito que está, e é assim mesmo que esse filme deveria estar. Então, quando tu fala assim que... Porque o filme a gente começou a gravar ele num espírito assim. Lá no projeto do filme era quase uma comédia. O projeto do filme era uma comédia. O projeto do filme era um cara que ia para o espaço, ele caía na Ceilândia, né? Ele se perdia no espaço, então era uma máquina do tempo super, vamos dizer assim, atrasada, uma espécie de máquina do tempo da Ceilândia, vamos dizer assim, né? Primeira aeronave da Ceilândia lançada no espaço depois da independência da Ceilândia, uma coisa mais ou menos assim, a gente lançou essa espaçonave para o espaço. Então, obviamente, que ela ficaria perdida no espaço e ela cairia em frente à minha casa. A nave cairia em frente à minha casa. Então, e esse cara desceria e perguntaria onde é Brasília. Né? Ele tem uma missão muito importante, que era matar Juscelino Kubitschek. E lá, né, quando ele fosse contar, esse é o roteiro original, lá ele se depararia com toda, vamos dizer assim, um grupo de monstros que estava habitando o Senado. Era uma comédia, um grupo de monstros. Então, o Senado, o Congresso brasileiro era habitado historicamente por monstros. E esses monstros, eles se reconfiguravam de várias formas. E quando esse cara chegasse, ele teria o poder de acionar a figura dos monstros. E no final, o filme seria uma grande batalha com a Brasília em miniatura, pequenininha, e 2 monstros tipo o Spectreman. Lembra do Spectreman? O filme não é uma comédia, o filme seria isso. Então, isso foi o que a gente foi... Quando a gente começou a filmar esse filme, começou a gravar o filme, produzir ele, tinha uma questão que era muito louca, assim. A gente começou a sair para as ruas. E a gente começou a sair justamente quando o movimento do Brasil, do MBL, quando o MBL começou a ocupar as ruas. Isso em 2015, 2016, ele estava ali nas ruas já. Que era uma coisa totalmente absurda, que era 10, 20 caras, militares, velhos militares, cantando o hino nacional e falando abaixo Cuba, abaixo Venezuela, que esse país está vendendo petróleo não sei para quem. Era um discurso totalmente fora do lugar, naquele momento, para aquele Brasil. E eu lembro que a gente estava filmando, tem esse plano, fazendo esse plano, e aí eu lembro que não sei se foi o Francisco do Som, ou foi a Joana, falou bem assim, cara, o que esse cara está falando é um absurdo, isso não existe, esse cara está louco, esses caras estão loucos, a gente ficava rindo, esses caras estão loucos, parecia uma piada também. E daí a gente gravou isso. Quando foi a próxima manifestação, a gente gravou de novo, aí já tinha mais gente, já tinha 2 carros e mais gente. Lá para a 4ª, 5ª manifestação, estava muito grande de gente, assim. E aí a gente começou a cair numa noia, no sentimento, que eles estavam de maneira... Então, eles conseguiam se comunicar muito mais rápido que a gente. Eles tinham um poder maior de comunicação do que aquela esquerda brasileira que estava nas ruas. Então, o poder de comunicação daquela direita era muito mais eficaz do que o poder de comunicação daquilo que a gente achava que seria um lugar da nossa esquerda. E a gente começou a entrar meio que em paranoia com isso. A gente começou a acreditar que esses caras iam dar o golpe. Cara, isso vai dar merda. Porque a gente começava a andar nas ruas também, mesmo aqui em Ceilândia, nos lugares de periferia, você via que existia uma adesão àquele discurso. Porque eles se apropriaram de maneira muito clara de toda a estética construída pela esquerda durante muito tempo. Eles se apropriaram dessa estética narrativa,
colocar essa narrativa de tal forma que ela fosse compreensível. Então, o que a direita fez foi se apropriar do nosso discurso histórico, desse estético histórico, está passando a pamonha, desse discurso histórico e transformar ele num discurso claro para as pessoas. Então, a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi a gente não adianta falar de um filme desse apenas de conteúdo. A gente tinha que tentar propor uma estética diferente. Tentar propor um estranhamento do espaço e das narrativas em relação a este espaço que está aí. Então, a primeira questão que veio foi essa para a gente assim. E quando a gente começou a filmar, obviamente, então, nesse filme, eu tenho toda a narrativa de 3 anos, 4 anos, desde a chegada do MBL até a Dilma cair. Eu só usei uma imagem, que foi a imagem do Marquinhos. Então, eu tenho 50, 60 horas de tudo isso aí, nunca usei. E a gente começou a pensar que esse filme deveria ser filmado à noite. Que esse filme só tinha sentido se fosse feito à noite. Então, a partir daí, a gente começou a criar a ideia ficcional do filme. Sacou? Então, todos aqueles ambientes ficcionais surgiram depois da primeira entrada, vamos dizer assim, etnográfica, documental do real das pessoas naquele espaço, que era o Elton vestido como ele é, o Marquinhos vestido como ele estava e a Andréia, fantasiado, de certa forma. Era performance, mas numa perspectiva de encarar o real. Quando a gente viu o que estava acontecendo e a gente conversava muito sobre isso, e a equipe era muito pequena, a gente estava sempre junto, veio a primeira questão, que era a seguinte: a gente está lascado, a gente está fudido. Porque o que vai acontecer na nossa cabeça é, obviamente, que vai acontecer esse golpe, e, obviamente, que o Temer é só uma espécie de mordomo. O Temer é só uma passagem para uma extrema-direita que vai chegar com muita força nas eleições democráticas, vamos dizer assim, quando for a era do voto. Então, a gente começou a trabalhar com toda a equipe, a galera toda, na perspectiva de que a gente teria uma ideia de uma noite sem fim. Que que nós perdemos essa guerra, que vai demorar muito tempo para a gente se erguer desse espaço. E que o último fronte é o nosso. O último fronte de batalha é aquela que a gente faz a metáfora lá da ponte, que era a mesma ponte para o futuro do Temer. O Temer tinha discurso, né? Uma ponte para o futuro. O programa do Temer é uma ponte para o futuro. Então, a gente criou uma ideia de que nós temos um eterno lugar de imobilização. Que a própria história, como o PT está caminhando, é como se fosse um esfacelamento, como se todo mundo chamasse para a guerra e, quando começasse a guerra, sobrasse 2, 3 pessoas. Cada um se perde no próprio ato de chamar a guerra, já existia uma perda de espaço. Porque o chamar para a guerra, não existia uma radicalidade do chamar para a guerra. Entende o que eu estou falando? O grupo que chama para a guerra não é radical o suficiente para assumir a guerra. Então, as coisas vão se esfacelando, vão se fragmentando. A ideia era essa do filme, de fragmentar. E a gente falava para os atores: nós temos que fragmentar o filme sempre. Nós temos que quebrar essa narrativa do filme. Porque esse filme não pode ser apoteótico. Esse filme é um diapasão só. A gente nunca chega ao fato. A gente nunca vai chegar a esse fato. Nós perdemos a narrativa. Não adianta a gente... Porque se a gente quisesse, de fato, fazer uma revolução, a gente estava a o Cine Brasília está a 1 quilômetro do Congresso, né? Se a gente quisesse mesmo fora Temer, a gente ia lá na frente e fazia pelo menos fora Temer perto dele, né? A gente só fazia fora Temer dentro do cinema, né? Que para mim era a coisa mais ridícula que existia, era fora Temer dentro do cinema, assim. Para mim era totalmente sem noção. E a gente não queria que o nosso filme fosse fora Temer, no mesmo sentido. A gente queria que o filme tivesse uma tentativa de uma experiência do fracasso, nesse sentido. Quando tu fala que é profético, a gente pensava nisso sim. A gente pensava que que o pior ia estar por vir, que a gente perdeu a chance histórica, estou dizendo do cinema brasileiro, a cinema brasileira perdeu a chance histórica de criar pelo menos apontar para uma outra possível narrativa, que não é essa narrativa clássica que os filmes têm que se comunicar, que os filmes têm que ser Netflix, né? Que a gente, quando teve a possibilidade do dinheiro para fazer os filmes, a gente fez como Netflix. A gente fez filmes para a narrativa a gente tinha liberdade de fazer uma narrativa mais radical naquele momento, porque a gente tinha meio de produção para aquilo. Então, o filme discutia essas coisas todas, sabe? Quando você fala de profética, assim, eu acho também que é nesse sentido assim. Porque quando também a gente ia para a rua, a gente via no centro de Brasília um grupo de pessoas brasileiras,
que de maneira alguma tinha muito, que um grupo que tinha muita pouca conexão com a população brasileira, com a ideia de subúrbio, periferia ou fora do centro, não sei, eu vou chamar de periferia. Tinha muito pouca conexão com a periferia brasileira. Essas pessoas não estavam lá de periferia, porque elas não se encontravam mais naquele lugar de manifestação, de performance das ruas. Elas nem poderiam, em certo momento, no sentido do trabalho cotidiano, da vida cotidiana. Essas coisas não afetavam diretamente, vamos dizer assim, o meio da periferia, no sentido de que isso não afetava o imaginário da periferia. A gente via como um espetáculo de televisão, não via como uma possibilidade de intervenção. Então, a gente queria, então, que os personagens radicalizassem também nesse sentido. A gente está no espaço periférico, que é o último reduto, e foi decretado a noite eterna. A partir de agora, as coisas acontecem à noite, em pequenos espaços, com ninguém na rua, com pouquíssimas pessoas na rua. E a gente está no processo eterno de encarceramento. A gente está sempre encarcerado, a ideia seria essa. Tanto é que os espaços todos são encarcerados. A própria nave, na verdade, todo o som dela é construído como se estivesse dentro de uma prisão. Barulho de corrente, barulho de tranca, cachorro latindo, policial passando. Então, a nave, ao mesmo tempo que é uma liberdade para o espaço, é como se fosse a prisão. A tua liberdade ainda é viajar numa cela móvel, vamos dizer assim. Porque essa possibilidade, vamos dizer assim, de ver não é ver o futuro, né? Porque é muita arrogância. Essa profética também, eu acho que soa muito como arrogante. Mas essa possibilidade de ver um certo futuro, vamos dizer assim, né? Que essa própria discussão que existe agora dessa coisa de distopia, se o mundo vai acabar ou não, tem aquela discussão incrível do Ayo Krenak, né, que fala que assim, a gente não pode pagar pelo futuro de um passado que não pertence a nós. Nós não participamos desse passado, que vocês querem acabar com o mundo, né? Aí eu fiquei pensando numa coisa que é muito louca assim, porque de certa forma a condição de existência de quem mora em periferia, o presente já é o futuro. O presente o futuro é sempre antecipado nas periferias, sempre antecipado nas periferias. O futuro chega primeiro nas periferias. Quando eu digo o futuro da catástrofe, o futuro do fim do mundo, vamos dizer assim. Uma ideia do fim do mundo chega primeiro nos lugares periféricos. Qualquer pessoa que estiver minimamente atenta ao mundo, ele percebe o mundo na periferia. No sentido de, aqui está tentando, aqui poderia acontecer, ou aqui me dá pelo menos uma fábula, um imaginário incrível de um possível fim do mundo. Então, essa ideia de que a periferia já vive o futuro. Quando eu fico pensando, comecei agora nessa época de pandemia, nessa época do Covid, de como é incrível, de como é perverso e incrível, como essa memória já existe. Poucas são as famílias brasileiras de periferia, poucas, que não têm uma experiência terrível com UTI. Poucas. Eu acho que nenhuma família não teve uma experiência de um ente querido chegar numa UTI, chegar em um estado grave no hospital e não ter a UTI, ele tem que entrar com ação, tal. São muitas pessoas que morrem assim. Só que isso nunca foi divulgado, porque não haveria interesse de uma mobilização em torno da saúde pública. Aí eu fico pensando, a gente já viu isso de certa forma, só que a gente tem uma espécie de uma antimemória, que é a política, que deleta isso. A política deleta isso para a gente. Entende o que eu estou falando? Se a gente captasse esse futuro e transformasse em uma ação política, seria muito poderoso. Entendeu o que eu estou falando? Assim, se a gente já tivesse aquela experiência, tá vendo lá atrás? A gente já... É óbvio que acontecer qualquer catástrofe de periferia, a gente está fudido, porque não tem UTI nem dias normais, eles enrolam a gente. Eles mandam para a UPA, que é uma mentira. A UPA é uma mentira. Eu trabalho na saúde, mentira nesse sentido. Ela atende um certo grau de problema. Ela jamais vai atender uma UTI, mas ela mantém o paciente lá. Parece que a família fica parecendo que ele está sendo tratado nas condições de UTI, e isso não é verdade, nunca foi verdade. Quero dizer, então, quando a gente fez Ver Uma Vez também, eu acho que a gente tinha, pelo envolvimento que a gente entrou no filme, que a gente se envolveu muito nesse filme, foi uma imersão muito grande. Para você ter uma ideia, a cena que constrói a nave espacial, a gente ficou muito mais de 4 meses para realizar um plano. A gente ficou 4 meses dentro daquela nave, toda noite a gente ficava madrugada para realizar o primeiro plano que funcionasse. Porque a gente não acreditava nunca que a gente fazia. A gente fazia o plano, era muito bonito, era isso aqui lá, mas não tinha verdade nenhuma para a gente assim. Cara, isso não pode ser assim. Então a gente entrou numa imersão e numa alucinação com o filme muito grande. E essa alucinação com o filme revelou uma certa
um possível futuro que poderia ser verdadeiro, entendeu? Que nós 4 ali da equipe, que era uma equipe de 4, 5 pessoas no máximo que ficava nesse embate, a gente viu esse futuro. Entendeu? Assim, é como se fosse, vamos dizer assim, uma catarse coletiva para o futuro. Nós, a partir da sensibilidade com o presente e da experiência que cada corpo tem desta cidade, experimentar essa cidade, a gente está vendo uma política pegando fogo e a gente sai à noite e não tem ninguém nas ruas. A gente chega de manhã e está vendo todo mundo trabalhando normalmente nos carros. Assim. É como se não existisse, é como se todo aquele mundo da política que foi efetuado no centro de Brasília fosse uma novela, fosse o filme da Petra Costa, era uma Netflix, era qualquer coisa aquilo lá, sabe? Menos uma possível realidade de periferia, vamos dizer assim. E isso, para a gente, enquanto autoria coletiva, levou para esse lugar, entendeu? Um lugar que era totalmente... em que a gente não tinha perspectiva de futuro político, nesse sentido, lá naquele momento, e a gente não acreditava que uma narrativa clássica poderia contar esse filme. Porque eu poderia montar, se eu quisesse. Se eu quisesse, com o material que eu tinha, eu poderia criar um paralelo da realidade com a... isso aqui é a realidade, isso aqui é ficção. Isso aqui é a realidade, isso aqui é ficção. Mas a gente não queria isso. A gente tinha uma realidade, que pra gente, a gente viajou no espaço pra gente, entendeu? A gente estava numa guerra de verdade. Não interessava se era realidade, ficção, imaginação, esquizofrenia, loucura. Não interessa nada, é cinema. É uma imersão naquele momento do cinema. É uma crença naquele momento, mas com a sensibilidade específica do nosso lugar da política. Nosso lugar específico da política, como a gente via aquele mundo naquele momento, com todas as contradições que o Brasil tem. Desde as contradições entre, vamos dizer assim, mais claras, que é esquerda e direita, mas com a maior contradição que é esquerda versus esquerda, vamos dizer assim. O lugar que nós habitamos, que nunca foi minimamente resolvido, não vai ser minimamente resolvido, obviamente, pela história desse país. Desde a história da colonização até a história que nós estamos hoje. Então, assim, esse conflito da esquerda e esquerda me interessava muito mais do que aqueles conflitos esquerda versus direita. Porque da esquerda versus direita estava mapeado já, a gente sabe que ia dar. Ou a gente tinha a ilusão de um Congresso brasileiro formado basicamente por pessoas à direita, conservadores, da bancada evangélica, ruralista, da bancada da bala, naquele momento que estava toda uma convergência econômica mundial. Porque a gente não pode esquecer isso, né? Em última instância, na minha leitura, o que estava em jogo era o pré-sal. Na minha leitura, o que estava em jogo era a possibilidade real do Brasil se tornar a 5ª economia do mundo pelo pré-sal que existe aqui. E pelas leis que existiam no pré-sal, porque as leis do pré-sal, apesar de, obviamente, porque é mercado, porque é economia, atender aos grandes conglomerados, ele, de fato, tinha uma reserva para que houvesse uma mobilidade social no Brasil. Porque eu não lembro exatamente quanto que era, mas uma boa percentual, X%, era para a educação, e um bom percentual, Y% para a cultura, e um excelente percentual, sei lá, Z% para a saúde. Ele ia balizar o estado social. Então, na minha leitura, na nossa leitura do filme, era aquilo. Então, está em jogo é outra coisa. Está em jogo com essa história de um deu pedalada, não deu, assim, não interessa nada. Nada. Está em jogo a não adesão ao mercado neoliberal, ultra-neoliberal, porque já era neoliberal, ultra-neoliberal, vamos dizer assim. Então, essa coisa de uma possível profecia ou de uma possível possibilidade de ver o que acontecia era muito mais a crença no cinema, eu acho, Vitor. A crença num certo tipo de cinema. No sentido que o cinema, na minha leitura até hoje, é assim, tem que ser uma aventura. Tem que ser uma descoberta nesse sentido. Por isso que era uma ficção, mas lidava com... Sempre não existia roteiro, não tinha uma linha de roteiro. Porque existia uma linha de roteiro. Tudo era improvisado na hora. Na hora, não. Porque cada uma daquelas cenas tem, em média, 4 meses. Entende? De produção. A gente está 4 meses. O Wellington Abreu ficou 4 meses dentro de uma nave, num estado alucinado, porque ele tem problema de artrite crônica, e ele toma um remédio, aquele remédio que ele toma de verdade, lá, que ele não aguentava mais, então ele ligou para tomar. Que é muito incrível, assim, como o real vai entrando na conexão, assim, não, eu estou com artrite, mas eu estou no espaço. O espaço é o filme. Eu não tenho para onde ir. O único lugar que esse filme tem é terminar ele. Então, eu tenho que terminar a minha trajetória, entendeu? Enfim, são muitas coisas assim, sabe, nesse sentido.
Eu fiquei... uma coisa que você falou sobre essa relação entre o futuro, a distopia e o presente, que a periferia é uma espécie de... já é distópica, já é futurista, digamos assim. Eu acho que isso está no seu cinema há muito tempo, Adilei. Não é só Não Era Uma Vez Brasília. Eu lembro que quando eu vi A Cidade é Uma Só, e eu, enfim, lembro ainda de ir para Brasília a primeira vez. Eu lembro que eu fui para Brasília a primeira vez quando eu tinha 15 anos, não, 16 anos. Eu tinha tentado vestibular na UNB e fiquei na casa de um tio meu em Taguatinga. E fiquei lá um tempo porque tinha as provas lá da UNB e tal. E eu lembro de ficar 15 dias naquele lugar e falar assim, eu não vou morar aqui nunca. Pelo amor de Deus, tomara que eu passe em outro lugar, porque aqui eu não quero ficar. Porque a sensação que eu tinha, e que os seus filmes para mim confirmaram muito, é que aquilo era uma distopia, sabe? Assim, bastava você olhar para aqueles descampados enormes, para aquela cidade completamente esvaziada de gente, o plano piloto completamente esvaziado, cercado por essas cidades satélite, que o nome já traduz algo futurista, a ideia da cidade satélite. Eu acho que isso no filme é usado de uma maneira muito forte. E no Cidade é Uma Só, eu lembro que quando eu fui escrever sobre o filme, eu escrevi sobre aquela cena da carreata da Dilma como uma espécie de nave espacial. Aquela carreata entra naquele universo vindo com uma coisa completamente fabricada que não se comunica com aquele espaço. E não à toa está lá o Dildo sozinho, olhando para aquilo como alguém que encara um contato imediato de terceiro grau, uma nave espacial que desceu ali. Então, num certo sentido, basta virar a câmera para a Ceilândia ou para o plano piloto que você já vai captar um espaço distópico. E eu acho que o filme, O Era Uma Vez, faz isso de uma maneira muito brilhante, assim, porque em nenhum momento precisa fazer uma grande coisa futurista. Por exemplo, a gente não precisa ver o espaço, a gente não precisa... quer dizer, há uma construção muito minuciosa, por exemplo, dos objetos, da direção de arte, que é muito notável no filme, que a gente embarca e que realmente aquilo é uma nave, e realmente aquele carro é um carro, sei lá, do Mad Max ou algo assim que foi feito ali. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão, pelo menos para quem é brasileiro e consegue enxergar aqueles materiais, né, assim, a lona do pneu que compõe o traje do astronauta, né, o volante partido no meio do carro da Towner. Tudo isso a gente nota como uma espécie de dimensão histórica que está nos objetos do presente e do passado, que, né, aqueles objetos também, não é à toa que os carros são velhos também, enfim, o Santana antigo, tudo isso. E a dimensão dessa noite da Ceilândia, quer dizer, por exemplo, na sequência talvez mais documental do filme, menos construída, que é, por exemplo, a sequência da casa da Andréia, que tem uma dimensão, né, mais cotidiana, digamos assim, e ela é um OVNI no filme, assim, porque quando aparece aquela coisa tão da vida, diálogo tão cotidiano, ele muda um pouco o clima do filme. Mesmo naquela sequência, tem um metrô que passa lá atrás, que poderia ser outro planeta, assim, que é uma coisa de filme futurista. Então, quando você fala que a periferia é esse, né, ensaio para o futuro, eu acho que os seus filmes, em geral, sempre traduziram isso, sempre traduziram que esse cotidiano nosso, do Brasil, e sobretudo nas periferias, ele já é distópico, né? Ele já é uma grande distopia intergaláctica, porque isso enfim, né, tem uma dimensão ali distópica que já está presente naqueles espaços. Assim. Então, uma coisa que é muito, muito forte para mim, sempre foi nos seus filmes, é retratar essa cidade de Brasília, né, que foi tão vista, né, e também o entorno, né, que foi tão vista como uma espécie de projeto modernista para transformar o Brasil num país do futuro e fazer o futuro acontecer, né? Ela na verdade virou uma distopia e aquilo ali já é distópico por natureza, assim. Eu acho que o filme trabalha isso de uma maneira muito brilhante, assim, porque, por exemplo, na sequência do metrô e nas vários planos do metrô, né, que tem aquele transporte de presidiários dentro do metrô, a gente percebe até a data, né? Tem uma coisa da data ali de 2017 e tal. Ou seja, estamos no presente e ao mesmo tempo é uma coisa completamente, para quem vê de fora, por exemplo, pode ser completamente disparatada, né? Aqueles corpos, né?
amorfos ali, totalmente encarcerados dentro daquele metrô, que poderia ser uma nave espacial também, enfim. Tem uma dimensão que o cotidiano já carrega uma distopia imensa, assim, e basta olhar, basta saber olhar para aquele espaço, né? Basta colocar a câmera no lugar certo e enxergar isso. E aí eu fiquei pensando, Adilei, que isso tem muito a ver com um certo cinema brasileiro, com uma história do cinema brasileiro, que sempre apostou muito numa pobreza dos materiais, no bom sentido, no sentido de explorar uma certa brutalidade da técnica e extrair força expressiva dessas coisas muito cotidianas, assim, que lembrando do Aruanda, por exemplo, o Aruanda, o filme lá do Lindoarte Noronha, que filma a escravidão do mesmo jeito que ele filma o cotidiano. Por quê? Porque nada mudou. 150 anos se passaram e aquilo é do mesmo jeito. Então, basta virar a câmera para aquele espaço e filmar a escravidão. A escravidão está lá, continua lá. Né? Naquele caso, é o passado. Mas aqui, o futuro, também, ele já está contido no presente, de certa maneira. Né? Ele já está contido como projeto no presente. Então, essa dimensão que o cinema brasileiro, por dois lados, né, sempre fez essa relação temporal em muitos outros filmes, e, por outro lado, uma certa estética da gambiarra, assim, do improviso, e de explorar esses materiais pobres, que estão desde a chanchada, né? Desde a chanchada, o improviso da chanchada, o baixo orçamento da chanchada, né? Ou no cinema novo, a ideia de uma estética da fome, no sentido de extrair do nosso subdesenvolvimento aquilo que ele tem de forte esteticamente, né? Enfim, eu fiquei pensando muito nisso hoje, revendo o filme, como é que o filme faz uma linha com uma tradição do cinema brasileiro e também nessa coisa que você falou, de uma distopia que já está contida no presente. Assim. Só queria comentar isso, porque eu acho que isso que você comentou sobre a sua observação da periferia, os seus filmes traduziram de uma maneira brilhante. Assim, né? Enfim. Não, mas E tem uma coisa que é muito doida, assim, Vitor, porque você falando assim, me veio também muita conexão, assim. A tua fala me trouxe muita conexão. Porque a gente fica pensando, se fosse para pensar, assim, É isso que você falou, né? Então, de como que esses... Eu fico pensando, assim, a ideia da memória, né? Assim, porque eu acho que meus filmes também tem muita coisa de... Querendo ou não, eu gosto de filmar como documentário. Eu já falei isso, assim. Eu acho que de fato, eu não sei muito bem o que é isso, mas eu acho que eu faço uma espécie de etnografia da ficção. Eu sei o que é na minha cabeça, assim, o que é essa etnografia da ficção, sabe? Eu proponho, então, a ficção, mas sempre gosto de filmar como documentário, a câmera como documental, mesmo no espaço mais rigoroso da ficção, no sentido de que a liberdade para que a dramaturgia aconteça a partir da ideia da internalização do real. Por exemplo, o Hélio, na nave espacial, os 4 meses são para isso. Ele, nos primeiros meses, ele falava textos enormes, assim, que ele é um grande ator, ele se esforçou muito no filme, ele é foda, ele é muito foda, assim. Mas a gente falava, velho, não funciona. Esse cara tá falando para quê no espaço, velho? Não tem nenhuma televisão para ele falar. Ele tem que ser silencioso, o espaço deve ser horrível uma pessoa sozinha no espaço, assim, viver no lugar do espaço. Ele tem que alucinar no espaço porque ele está sozinho. É como uma quarentena, só que numa prisão, por exemplo. Imagina uma prisão. O cara preso na quarentena de prisão, 40 dias, sem ver ninguém na prisão. O tanto que isso é solitário, assim. Então, quando a nave foi feita, como exemplo, aquela nave é feita com um carro, com a Towner velha, que custou R$500. O cara tinha só a carcaça da Towner de um carro, e a gente foi comprar ela por R$500. Aí a gente alugou uma oficina, que era uma oficina de desmanche de carro. Os caras desmancham, até esses dias já foi fechada lá, porque a polícia bateu lá. É o desmanche de carro. Nesse desmanche de carro, o cara dividiu a oficina em duas para a gente. Vocês trabalham nessa parte e eu vou pagar o aluguel para você trabalha nessa parte. Então, a gente ficou ali. Quando a gente começou a construir os objetos, eles não foram construídos de maneira geral. Foi sendo feito com o tempo. É como um carro de Fórmula 1. Foi tendo os ajustes. Ah, não funciona isso. Ah, não, agora falta um banco para o cara se mover, porque tem que dar mais parcialidade, tem que dar mais movimento à cena, minimamente. Uma nave balança, uma mínima tecnologia para que ele possa circular. Então, a gente criou aquele banquinho que o cara fica para cima e para baixo, que ele pode mexer em tudo ao mesmo tempo. As luzes foram sendo criadas assim. Então, a força daqueles objetos, no meu modo de ver, é essa triangulação, que é a dramaturgia do ator, como a fotografia entra naquele espaço, como ela vai recortar aqueles espaços e a arte.
Porque também não adianta ter um lugar daquele e a gente filmar como exemplo de fora. Um exemplo assim, qual o sentido da gente pôr a câmera de fora? A câmera na nave está sempre dentro do negócio. A gente, em momento nenhum, sai para fora. Em momento nenhum, a câmera se desloca. A câmera está sempre dentro, como se fosse um corpo olhando de dentro. Então, como se a gente estivesse imerso naquele único espaço possível, entendeu? Então, tudo isso aí é conectado com essa coisa dos objetos. Cada objeto que a gente faz, que a gente se dedica muito a esse objeto, eu falo muito assim, não adianta você formar um puto objeto de arte para ter um plano. Não adianta isso. Isso é um desperdício de dinheiro, inclusive, sabe? Então, se o investimento é naquele objeto, a gente tem que aproveitar o máximo possível da dramaturgia ao redor dele. Então, essa coisa que você falou de uma certa política da gambiarra também é uma política de aproveitar, vamos dizer assim, a materialidade, inclusive econômica da gambiarra. Né? Aquilo é um objeto que foi muito difícil fazer para nós, ali, 4, 5 pessoas fazendo Denise, a Denise fazendo a arte, a Joana fazendo a foto, o Chico botando som, eu e o Hélio, a gente trabalhando muito nessa ideia de uma dramaturgia, sabe? Que era o mais difícil mesmo, assim, de entrar nesse espaço de solidão. A gente entrava nesse espaço de solidão. Era isso. Imagina, a primeira cena que entra no filme, a gente ficou filmando um cartão todas as 2 horas, sem falar, ninguém abria a boca. Eu falei, Hélio, nós não existimos. Faz que agora começou a balançar, a gente começa a balançar então para dar o sentido de movimento, que ela estava sobre amortecedor de carro, 4 amortecedores, então a gente empurrava, ela ficava na inércia, né? Muito tempo ali. O próprio movimento do cara dava inércia, então ela ficava balançando. E aí, Hélio, agora você está no espaço perdido, se vira aí, velho. Nós ficamos aqui no silêncio absoluto, a câmera aqui, colada em você como está aqui, eu do lado, o Chico com o som aqui, e ninguém abriu a boca durante 2 horas. Né? Não houve uma palavra durante 2 horas, mas isso depois de 4 meses, entendeu? Todo mundo entrou na imersão do Hélio. Ele fumava, pegava, fazia aquilo lá, tentava se comunicar por rádio, ele queria comer uma carne, ele começou a ficar alucinado. Ele começou a passar mal e aplicou a injeção. Começou a aplicar a injeção e estava passando mal. Então, essas coisas eu acho que é o que constrói o filme, sabe? Assim, essa crença nesse espaço, vamos dizer assim. E todo o texto que ele tem, que é muito pouco, todo o texto é conectado com o futuro também. Quando ele fala planeta Sol Nascente, Sol Nascente é a maior periferia da América Latina, hoje aqui na Ceilândia. Ela virou uma cidade, não é mais Ceilândia agora, Sol Nascente. É uma cidade satélite à parte agora, que ela tem 130 mil pessoas. Inclusive é de lá que vem a Michelle Bolsonaro, que a primeira dama veio de lá. Para quem acompanha a Notícia do Brasil, está vendo que a avó dela está entre a vida e a morte na UTI, e a avó dela tem um envolvimento em tráfico, sei lá, uma coisa meio doida assim. Então, assim, tem uma coisa muito... tudo está ali. O Sol Nascente, originalmente, eles dividem as terras, porque o tráfico não é de droga, o tráfico é de influência de terras. Tem, relativamente, terras, que não era muito comum, já é comum. A gente já vê no Rio de Janeiro falando que os caras, na verdade, estão investindo no mercado imobiliário, tal. Então, o que o cara vai ganhar com matar o presidente é um lote na periferia. Aquele personagem que está falando, eu tenho que ir lá matar o Luciano Kubitschek, porque eu vou ter um lote para minha filha e para minha mãe morar. Era basicamente isso. Então, tudo era muito conectado naquela história do real. Entendeu assim? Então, essas coisas pequenas, mas são tão absurdas, igual você falou, são tão absurdas essas coisas, que elas remetem a gente para outro lugar. Ela facilmente vira uma ficção científica, vamos dizer assim, porque ela é muito absurda. E a gente tem um problema, eu acho, concordo com você, eu acho que não tem nada de novo. O cinema brasileiro sempre foi muito bom em fazer isso. Desde o cinema marginal foi craque em fazer isso, né? O cinema marginal fazia isso com uma habilidade que eu acho que dificilmente a gente vai fazer igual, vamos dizer assim, que foi feito no cinema marginal, assim, com aquela habilidade que eles tinham. Mas o cinema brasileiro, eu acho que durante muito tempo teve uma coisa também que me incomodava, que é essa, assim, que é essa, vamos dizer assim, tem uma coisa de uma não é romantização. Eu acho assim, uma exotização e um essencialismo, as duas coisas, exotizar o personagem e essencializar. Ou ele funciona se ele for muito exótico, ou se ele for muito essencialista, tipo, não, obviamente não para todo mundo. A ideia de que o índio brasileiro é um ser que está lá no lugar, é um essencialista, né? É uma alma pura que não conflitua com o mundo, é a última reserva moral da alma pura. Quem faz são poucas pessoas, porque o próprio filme do indígena não faz isso. Nem Vansano faz isso, nem Tonati não fez isso. Falando que algumas pessoas vêm de fora têm uma visão essencialista. E com a periferia são as duas coisas, em geral.
é a visão essencialista, porque o personagem de periferia tem que ser um herói muito moralista, no sentido de que eu quero atingir o bem. Eu estou num conflito bem contra o mal, da periferia contra o centro. Eu, da periferia, sou o bem. Isso não é verdade, sabe? Esse essencialismo é muito perverso para uma construção política. E pior, esse essencialismo é muito perverso para uma construção simbólica da imagem, vamos dizer assim, imagética. A gente nunca vai avançar, eu acho, numa possibilidade do cinema de subúrbio, ou de periferia, ou de fora do centro, se a gente não quebrar esse essencialismo e esse exotismo. Porque a ficção científica, por mais aparente que ela seja exótica, ela te traz para o mundo real, porque ela te mostra uma realidade. Quando você abre um plano da cidade, você faz um plano aberto da cidade, por mais que você esteja encenando o mundo à sua volta. Quando aquela nave cai, a gente contratou um guincho. Era um guincho que arremessava a nave de 50 metros, que era o maior braço que ele tinha. O próprio arremessar a nave era um espetáculo. Juntou de gente ao redor louco para ver o negócio caindo assim, sabe? Eu só falei, você não pode bater palma que vai quebrar a cena e tal. Porque os caras estavam bebendo, fumando, a galera estava fazendo, os motoqueiros pararam, os motoboys pararam para ficar vendo, sabe? Então, tudo que a gente fazia, a mesma coisa foi quando a gente queimou o carro no Santana. Quando a gente queimou o Santana, porque aquele Santana estava em todos os carros meus, todos os filmes meus. É um carro meu, é um carro meu, que eu sempre tive aquele carro, e é o carro que eu andava para cima e para baixo. Ele está desde o Rap da Ceilândia, veio a imagem dele. Todo filme que eu fiz tinha uma imagem de Santana. E aí a gente ficava falando muito assim, cara, a gente tem que desapegar desse filme e a gente tem que se entregar para esse filme. E eu ficava me perguntando assim também, assim, então vamos lá, vamos até o fim. Vamos desapegar do passado também. Vamos desapegar das coisas. O que a gente pode colocar em jogo? Então, quando a gente queima o Santana, que aí foi esse espetáculo, que juntou um monte de motoboy, até o Bob Nixon, que estava passando de carro, parou, o Bob Nixon canta lá no Burnside. E aí, cara, quando a gente queima lá, virou um ritual. Porque tudo podia dar errado. Porque só tem uma chance de queimar o carro. Só tem um plano para queimar o carro. A gente não tem duas, tem uma câmera só para queimar um carro. Então, a gente põe aqui. Tudo que acontecer é cena. Então, mantenha o rigor da cena. Se o carro não explodir, a gente é cena. Se o carro explodir, é cena. Imagine que a gente está numa tentativa, porque o carro, para a gente queimado, a gente está queimando a voz de comunicação do Temer. Na nossa cabeça é essa. Tanto é que tem um áudio do Temer antes. Não sei o que, a Ponte Brasil é isso, Brasil é aquilo, tal, tal. A gente vai, o cara tira naquela voz de comunicação. A gente está queimando a publicidade institucional. Seria na nossa cabeça ali, acho que ninguém nunca percebe, não tem que perceber, falando nós, né? A nossa motivação de fazer aquela cena e falar, ó, essa cena a gente vai queimar o aparato institucional do Estado que vai chegar até nós para dizer o que está acontecendo no centro. Vamos queimar isso logo, porque a gente não tem que ter informação mais deles. A gente já sabe todas as informações. A gente tem que fazer nosso bunker, ficar aqui esperando que eles cheguem até nós agora, ou para atacar ou para negociar. Então, vamos deixar isso aqui. Então, quando a gente queima aquele carro, então é um plano em que os caras não se movimentam durante 8 minutos. O plano está parado e ninguém se movimenta. A fumaça vindo para cima da gente, o fogo subindo, o fogo subindo. Me interessava muito mais o espetáculo do carro queimando do que mostrar narrativamente um plano que explodiu o carro e mudar de cena. Entendeu? Assim, porque para mim a cena só funciona, naquela cena só funciona, porque nós estamos lidando com a ideia de um tempo. Um tempo. Esse tempo que a gente tem que perceber na plenitude, na minha leitura, só funcionava no estilo documental, sem corte. A cena está acontecendo. Não pode haver trucagem em relação a essa cena. Está queimando de verdade. E vai queimando, vai queimando. Então, aquilo, para mim, cria uma atmosfera muito grande, de que a gente fica pensando em outras coisas, porque o fogo vem chegando perto. A gente acredita em outras coisas, assim. Então, essa, quando diz da gambiarra, que a gambiarra também, ela tem esse sentido de, vamos dizer assim, não é só usar a gambiarra como lixo, é usar a gambiarra como uma possibilidade estética e uma possibilidade, vamos dizer assim, de tecnologia de alta performance, entendeu? Uma tecnologia de alta performance. E como nós chamamos aquele carro, que foi o Franklin, aquele cara que é o Franklin, é o nosso serralheiro dos filmes todos, e ele gosta de cinema, é o cara que aparece lá com o marquinho do carro, ele adora cinema, então ele faz as coisas, fica lá, e a gente colocou ele na cena, Franklin, atua também, velho, porque atuar, atua também. E ele atuou, sem nunca ter falado com ele. Então, assim, para ele ver a obra dele funcionando, era a coisa mais linda do mundo, porque ele que faz o mecanismo de explodir. Ele vai lá e coloca a bombinha, mete gasolina. É uma crença muito grande.
é acreditar muito no que está fazendo, sabe? Vai acabar aí, né? Vai acabar. Desde quando eu vi o filme no cinema, acho que 2 vezes, vi em Recife, depois fui ver no Rio de novo, e vi também, vi várias vezes no cinema, e agora eu vi em casa. Assim. Mas mesmo em casa, tem essa dimensão, eu acho, de um tempo muito intenso de isolamento desses personagens isolados nesse espaço, que podem até ser abertos, mas eles estão isolados, então ele cria uma sensação assim de sufoco muito grande, assim. O filme tem essa dimensão de um certo sufoco o tempo inteiro. Você falou disso, né? Dessa ideia de que mesmo na nave aquilo é uma prisão, mesmo dentro da nave ou fora, né, quando a gente vai para a Andrea ou para o Marquinhos, você tem essa sensação muito forte de um sufoco. E hoje vendo, quando aparece, né, quando a gente tem aquela cena mais cotidiana na casa da Andrea, dela conversando com o filho, tem uma força nessa voz das crianças, no modo como o filme constrói o som para o cotidiano, que isso gera uma sensação muito nova no filme, eu acho. Assim, tem uma transformação muito grande a partir daquele momento. Depois vai se encher mais de gente também. Tem uma outra cena no metrô que tem muito ruído e tal. Enfim, num outro filme, aquilo poderia ser uma cena documental muito simples, mas nesse filme, depois que a gente viveu esses planos muito longos, com uma sensação, criando uma sensação de sufoco muito grande, aquilo gera uma sensação de vivacidade e de força estética nesse aparecimento de mais gente e de uma certa possibilidade de escapar desse sufoco, mesmo que seja por um certo momento, que me impressionou muito, assim, revendo agora. Eu sempre gostei muito dessa cena na casa da Andrea, mas agora, revendo, foi muito forte isso. Assim. E eu acho que isso tem a ver com esse tempo, que talvez seja o seu filme que tem planos mais longos e uma sensação de intensidade do tempo do plano mais forte. E aí, quando vai para esses lugares mais povoados, digamos assim, para um som que vem é um som cotidiano, mas ao mesmo tempo que constrói um cotidiano, mas naquele filme ele soa quase como uma utopia, sabe? É quase uma utopia de um cotidiano possível em meio àquele isolamento, aos cheques às checagens da polícia, ao helicóptero que passa, enfim, toda essa sensação de vigilância o tempo inteiro que o filme traz. Nesse momento, e no momento, sobretudo também, do show de rap, em que aparecem as pessoas, e aquilo é tão intenso que eu fiquei muito, muito emocionado hoje revendo, assim, porque, enfim, são dois planos, dois momentos em que aparece mais gente e o filme ganha uma vivacidade cotidiana que me impressionou muito. Eu queria que você comentasse, talvez, sobre esses dois momentos. O momento da casa da Andrea e o show de rap, que também quebra muito com o resto do filme. Assim, Não, só uma coisa antes, quando tu diz assim... eu lembro quando eu passei sul de Brasília, quando passei em Brasília, foi muito engraçado assim. Eu acho que muito mais do que, para quem mora em Brasília principalmente, muito mais do que uma recepção morna, teve uma certa raiva. As pessoas ficaram com muita raiva de mim, assim. Porque, obviamente, quem frequenta o de Brasília, de certa forma, é o mesmo grupo que frequenta as manifestações, vamos dizer assim, né? Aí eu lembro que uma menina me falou bem assim, terminou, ela falou assim, Adirley, você me traiu. Uma menina falou assim. Aí eu falei, cara, se eu te trair, eu tô feliz, porque não é esse mundo que eu quero habitar, sabe? Assim, porque era mais ou menos assim, uma expectativa que o filme fosse uma resolução da vida, assim. Como se a gente tivesse que atestar e legitimar aquele ato da saída de um certo grupo para as manifestações. O filme era o contrário disso. Justamente, o Marquinho já, na cena que o helicóptero passa, a gente colocou ele muito afastado, justamente para isso. Ele não existe conexão nem comunicação com aqueles dois lugares. Nem os dois lugares atentam a ele. Ele está num limbo periférico, vamos dizer assim. E esse limbo periférico é muito mais complexo que tudo. É muito mais complexo do que pensar que a gente está categorizando ele por... Ele é muito mais classe social do que tudo. Ele é muito mais lugar de classe do que tudo. Mas também é um lugar de raça, é um lugar, né, de território, é um lugar de imaginário território. Mas nenhuma dessas categorias isoladas consegue enquadrar ele, sabe? Porque não é tão simples chegar no espaço periférico e falar bem assim, não, aqui nós vamos resolver esta questão
portanto, está resolvido o mundo. Vamos resolver a questão territorial e está resolvida a periferia? Não, a periferia é muito mais que só que o imaginário territorial. É o conflito interno, é o conflito racial também interno. Mas também não vai se resolver só pelo conflito racial. Não se pode categorizar como a periferia somente esse lugar de homens e mulheres negras, não. Muitos pardos, muitos brancos, migrantes, pobres do interior do Brasil, que foram afastados de suas terras, que foram expulsos dos latifundiários, tem toda uma coisa que não cabe nessas categorias todas. Mas, enfim, a sensação que eu era uma vez foi exatamente igual, e a recepção com o dia de greve, igualzinha. O dia de greve foi 2008, foi igualzinho, porque eu tinha feito o Rap da Ceilândia, que era o filme que as pessoas gostavam e tal, que era um filme para cima também, era triste, mas tinha uma energia da música e tal. Quando a gente fez o dia de greve, eu até falei, foi exatamente igual, o silêncio foi exatamente igual. E eles me diziam assim, mesmo tom, assim, que não entendo que você faz esse tipo de filme. Era tão legal quando fazia o filme de periferia, é mais ou menos assim que eles estão me falando, sabe? Assim, então, eles categorizam um tal filme de periferia, como se a pessoa vivesse, não só no cinema, na literatura, na crítica, se ele estivesse fora do centro, ele não podia pensar também nessa estética, vamos dizer assim, numa possibilidade estética para resolver o conteúdo. Só o conteúdo não resolve, o conteúdo nunca resolveu. O conteúdo é jornalismo, né? Sempre foi jornalismo. O conteúdo é só um elemento que move a história. No final, a gente está vendo aquela história pela essa fruição estética, por esses elementos estéticos de montagem, som, de fotografia, blá, blá. Então, a relação foi exatamente igual, assim, sabe? Foi muito engraçado. Inclusive, a saída foi igualzinha. Em 2008, quando eu saio da sessão, aí eu saio e vou para o churrasquinho, o famoso churrasquinho, e tem um cara que me fala exatamente em 2008. Eu achei o dia de greve muito estranho, assim, não entendo nada, ninguém fala, a história não acontece. Eles falam isso para mim, a mesma coisa, sabe? E a primeira coisa que eu tive também no Era Uma Vez foi a menina falando isso, que eu traí ela porque a história não acontece. Cadê aquelas imagens que eu via você filmando, da manifestação, que elas viam a gente filmando, né? Que era até chato. Quem estava filmando estava tirando foto da gente, assim, parecia que a gente ocupava esse lugar da estrela pop da filmagem, né? Assim, era um saco aquilo lá, inclusive, que atrapalhava a gente. Aí, cadê aquelas imagens que você filmou, que eu vi você filmando lá, aquele momento que a gente jogou não sei o quê, que a gente xingou o deputado de direita e tal. Eu também usei isso em outro filme. Mas eu falei assim, cara, não me interessava esse momento. Então, assim, só para esse entendimento, que eu acho que o cinema não tem que estar... O cinema, eu acho que, assim, uma coisa é você lutar pelo politicamente correto na questão da política. A política só avança se nós todos, enquanto sujeitos políticos, nos mobilizarmos em torno de uma pauta politicamente correta. Claro que é, senão a gente não vai nunca eleger, não vai nunca passar uma lei no Senado. A gente nunca vai ter cota se a gente não se juntar em torno disso. A gente nunca vai ter... Isso é fazer política. Eu acho que quem faz arte, literatura, crítica, não pode estar nesse lugar politicamente correto. É o contrário. Ele tem que dar cara a tapa, ele tem que chegar e falar bem assim, não, tudo bem. Eu, enquanto construção do imaginário, eu queria criticar isso, na verdade. O que eu estou falando aqui não é a minha adesão a este lugar. Adesão, porque isso não está resolvido. Não é porque a gente sai nas ruas e vai lutar pró-Dilma que a gente acha que a Dilma é boa, não. Porque a gente está achando que o outro é muito pior, o outro caminho é muito pior, não que esse caminho é melhor. Esse é um caminho possível que a gente pode, dentro desse caminho aqui, a gente pode trilhar e conquistar alguns espaços. No outro caminho, é uma inviabilidade total, é um reacionarismo total, é o que eu filme falava, esse caminho que está surgindo, que essas pessoas vão ganhar, tem este lugar. Mas a tua pergunta, né, tu fala basicamente das duas imagens que são documentais, né, assim, que é no sentido mais clássico assim, de sair daquele lugar. Mesmo nessas duas imagens documentais, elas têm também o rigor do personagem. A Andréia está no personagem dela e o Marquinho lá também está no personagem dele. Vou começar pelo Marquinho, então. Aquela cena do Marquinho é a primeira cena filmada do filme. A primeira. Durante 3, 4 anos é a primeira cena filmada. A gente sai enquanto equipe, então o Marquinho veste o capacete dele, que era coisa muito estranha, aquele capacete dele, num show de rap. E o show de rap em Planaltina, que é uma cidade próxima, também, que vamos dizer assim, é justamente a cidade mais longe de Ceilândia do oposto. É como se a gente tivesse passado, como se Brasília, a coisa do Sol, né? A cidade satélite. Brasília é o Sol, a Ceilândia está num lugar e Planaltina está no lugar oposto. Então, é 1 hora e 15 de carro, que é uma periferia que parece muito com Ceilândia. Tanto é que os valores são muito... Tanto é que o rap é bom em Ceilândia e bom em Planaltina.
são bons em vários lugares, mas ele é bom nos 2 lugares. Quando a gente vai filmar essa cena, é um show muito pequeno, o show é muito pequenininho, vamos dizer assim, não é um grande evento, e o Marquinhos tá se colocando neste lugar mesmo, neste lugar do personagem que está cantando no estranhamento e ele está interpretando sempre no corpo, no jeito de fazer. Só que as pessoas entraram no jogo. O público gosta do rap que ele faz. Então, o público também faz uma performance para tudo. Para eles, porque como é muito pouca gente, juntas, todo mundo quase que se conhece. Todo mundo, vamos dizer assim, é como uma festa. Eu teria liberdade, inclusive, de subir no palco se eu quisesse, o cara do público falando assim. Então, eles fazem também a performance junto com a gente. Eles começam a filmar um monte de coisa. E eu acho que a câmera foi muito feliz também. A câmera começa a entrar muito sai do show e entra na performance do público. Do público que está... E a própria performance deles ainda também, por incrível que pareça, assim, tem uma coisa de liberdade, mas dentro de um ambiente encarcerado. Porque a cidade é foda lá também, sabe? Aquilo lá é a periferia de Planaltina, que a polícia discrimina, e a gente ia filmar lá, eu lembro que a polícia falou assim, você é doido de filmar o que aí, cara? Você é louco filmar as coisas aí? Você vai filmar o que aí? Eles falaram assim pra gente, não, é acompanhar um personagem, aí eles falavam, você é doido, você não tem nada que interessa. Então, assim, a gente está filmando um lugar que é encarcerado simbolicamente também. Então, e o espaço era esse, era um ginásio. E essa cena, quando eu vi ela a primeira vez, eu falei, cara, essa cena é muito, muito incrível. Não tem como colocar essa cena no filme, porque ela é muito, muito incrível. E a outra, da Andréia, é a mesma lógica, porque o filme tinha sempre teve muita vontade de trabalhar como que a Andréia vive nesse mundo. Aquela casa ali é uma casa muito típica do que é uma Ceilândia hoje, aqui, principalmente a Ceilândia que eu moro, Ceilândia Norte, em que existe um lote antigo, grande, e que esse lote vai se fragmentando em vários pequenos lugares para alugar. Então, ela mora num quarto de 10 por 5. A família mora num quarto de 10 por 5. Então, ali tinha 8 quartos. 12 quartos, que era primeiro e segundo andar. Um lote que tem 12 famílias. E isso é a tendência da cidade. A tendência da cidade, eu acho que a Ceilândia vai ser, no futuro, muito mais ainda, ficção científica total, porque vai ser uma favela, né, vertical. Favela de prédios, assim, como Blade Runner, vai ser Blade Runner total essa cena, assim, né? Muito populosa, muito densa, cada vez mais densa, em que cada lote vai ser uma célula de uma família, de uma região. Não só mais as regiões, cada lote vai ter, se a gente pegar 12 vezes 5, 60 pessoas. Cada lote com 60 pessoas. É como se cada lote fosse uma república que lida com seus próprios valores, seus próprios, sabe, universo. Então, isso é muito, muito dramático. E aquela casa, como tu disse, ela está num espaço totalmente dramático. O metrô passa do lado, sabe? A disposição das casas, tudo arrumadinha, as luzes, tudo é muito disposto assim. Parece também uma prisão. Então, quando a gente, por exemplo, na montagem óptica, colocar aquilo lá, também é isso que você falou. Para a gente jogar essas pessoas no possível mundo real deles, que o próprio mundo real também é um mundo do futuro, é um mundo de ficção científica, dependendo de como que você filma ele, né? A conversa dela e acho que a câmera é muito feliz também. Eu acho que tem muito isso assim. A câmera da Joana é muito feliz no sentido assim, da percepção etnográfica que ela tem de passar do personagem para o outro e fazendo aquele jogo dinâmico de mover o quadro de um lado para o outro, da captação dos meninos falando ali. Sabe, depois daquele plano que a gente faz um plano afastado, que a gente vê o metrô passando, aquilo é planejado, a gente vai filmar o metrô passando, obviamente, né? Para dar esse sentido mesmo daquela cena. Então, quando a gente faz também, eu acho que assim, Vitor, eu sempre penso, cara, que eu sempre fico, na minha cabeça, eu estou fazendo documentário sempre, sabe? Na minha cabeça, assim, estou sempre filmando essa ideia de etnografar os espaços. Eu gosto muito de etnografar os espaços. Sabe? Como as ficções, como o Western fazia, né? Como os filmes de Bang Bang fazia, a etnografia do espaço, né? Você estava vendo o bom, o mal e o feio de novo, assim, sabe? Com Clint Eastwood, assim. Como é incrível como os caras... Tudo é jogo de espaço, como o Leone faz, né? Tudo é um jogo de espaço. A gente só chega no personagem depois de jogar milhões de tempo com o espaço, a gente chega no personagem. A dramaturgia fica muito mais forte, porque parece que é real, parece que está muito próximo da gente. Parece que aquilo poderia ter acontecido com a gente. Então, essa opção de
escolher por esses espaços assim, do real é nesse sentido. Tem uma cena também que a gente escolhe muito pela opção do real, é quando o Marquinhos vai deitar na cama dele, na casa assim, que ele sai, que é um plano enorme, tudo no escuro, que me emociona muito até hoje, assim, sabe? Que é assim, então. Me interessa muito a verdade e como esse personagem se joga no filme. Para mim é muito melhor que a cena, a crença que ele tem no filme e a crença que ele tem que aquilo é cinema. Por menorzinho que seja, porque sempre é uma equipe muito pequena, aquilo é uma equipe com 3, 4 pessoas no máximo, sempre, não tem equipe grande, 3, 4 pessoas filmando, as pessoas rapidamente se habituam e passam, esquecem a gente, sabe, porque é uma equipe muito pequena. Como que aquelas pessoas acreditam que aquela cena, que é tudo muito pequeno, pode ser filme, pode ser cinema? E como que ela interpreta? Porque ela interpreta não só para a câmera, ela interpreta para as pessoas que estão ao redor, porque naquela casa está cheia de gente. Ela interpreta para as pessoas. A gente não parou a casa para fazer nada, a gente não mandou as pessoas saírem. É o cotidiano da casa, está ali. Quando a gente filmou o Marquinhos, era um lote também no fundo, o filme não mostra isso, mas é um lote no fundo, e que os meninos estão passando, as pessoas estão olhando a interpretação dele. Então, me interessa muito o rigor que essas pessoas têm, o rigor que o Marquinhos tem, que a André tem, na crença da atuação, na etnografia, vamos dizer assim. Então, eu estou lidando ao mesmo tempo com a interpretação, com uma pessoa que está falando bem assim, sim, eu sou ator e posso atuar no cinema, mesmo não sendo um ator profissional, porque conhece os códigos do filme, e ao mesmo tempo é uma etnografia do espaço, porque qualquer pessoa pode interferir na conversa. Ele está interpretando. Se o menino grita alguma coisa, distrai ele, obviamente, distrai todo mundo. E ele ainda assim se mantém no jogo, no filme. Ele olha, Marquinhos é craque nisso, ele olha, ele faz joia para o moleque, ele volta, sabe? Tudo na cena, mas tudo. No show do rap, Marquinhos faz direto isso, até cantando, tá assim. Aí o cara, Marquinhos, capacete, ele olha pro cara e fica assim, sabe? Interpretando ele faz assim pro cara. Ele domina a mise-en-scène total, assim. É um ator esplêndido, assim, sabe dominar a mise-en-scène da dramaturgia do real. Então, tudo isso, eu acho que a ficção científica ou filmes, vamos dizer assim, que lidam com esse universo do absurdo, ele só consegue pelo pouco recurso que tem, uma outra possibilidade tanto de estética como conteúdo, se ele tiver um pé no real, entendeu? Se ele tiver enfincado no real. Não dá para a gente ter crença nele se a gente não estiver fincado no real. Não dá para a gente querer, vamos dizer assim, e também é uma questão de, vamos dizer também, de quase uma utopia estética, sabe? Assim, a coisa da ficção científica, geralmente, quando a gente falava do fim do mundo da ficção científica, né? O fim do mundo da ficção científica é assim, como em Crônicas Marcianas. O fim do mundo nós acabamos com a porra desse mundo, nós vamos pegar um foguete e ir para Marte, e vocês se fodam aí, porque não pode todo mundo para Marte, vai uma pequena minoria para Marte. Eu quero que vocês se fodam desse mundo aí, né? A resposta que a gente está dando para esse mundo é o seguinte: nós só temos este mundo para habitar. Este mundo de periferia, não vai existir outro mundo para a gente. A periferia também é um limbo, porque as discussões de fim do mundo são as discussões de uma certa Europa colonizadora, a colônia Europa, a ideia da metrópole Europa ainda, em que nós podemos construir todo o futuro que a gente quiser, inclusive a gente pode se mandar desse futuro. Deixem vocês se virando com isso aí. Então, os filmes de ficção científica são assim. Os corpos sempre são muito leves, muito brancos, tem uma alvura de tudo, tudo é muito bem resolvido. A consciência, ela só tem contradição psicológica. Ela nunca tem a contradição da consciência sair do corpo. Tipo, a contradição como é o Kubrick, né? Como é 2001 no espaço, que é, de certa forma, um diálogo com Crônicas Marcianas, que eu adoro. Mas a consciência é tudo um efeito psicológico. É tudo como na literatura, é tudo na cabeça. A gente nunca sai com o corpo para enfrentar a consciência. Então, eu acho que o corpo tem que sair. A gente tem que comer carne, a gente tem que se fuder, a gente tem que ser vaiado, a gente tem que enfrentar esse espaço. Então, a estética desse futuro do mundo que vai acabar, ou é essa, vamos dizer assim, centro... ou é essa nova narrativa, que é a narrativa indígena, que é incrível, que é linda e maravilhosa. Nós não temos que assumir um presente de um futuro que não nos pertence. Nós não temos que comprar essa ideia que o mundo vai acabar. O mundo pode, inclusive, recomeçar. Né? Quando a Krenak fala que a gente pode fazer uma grande queda com paraquedas coloridos, né? Que é linda essa metáfora, assim, né?
O que eu acho que a periferia está no meio termo, está aqui centrada. A periferia nem vai caber o espaço de viajar, nem como empregado do patrão para Marte, nem como patrão, nem como não tem espaço nem para a gente pegar um pequeno espaçozinho do foguete para ir ali como as empregadas domésticas faziam nas casas grandes, né? De ocupar um quartinho. Nem a gente vai ter esse espaço para ir para o foguete e nem a gente vai para a floresta. Esquece isso. Nós não somos seres da floresta. Nós nascemos dentro de toda essa estupidez e essa loucura que é a urbanidade periférica. Nós gostamos, inclusive, disso também. Nós estamos nesse espaço. Nós vivemos e cheiramos nesse espaço. Então, o único mundo que nos cabe é este mundo. Nós temos que ressignificar este mundo da gambiarra, da exclusão, porque este mundo está aí. A gente nasceu hoje num mundo que é totalmente este mundo que nos apresenta. Então, o que eu acho que a ficção científica, que a gente queria buscar também nessas questões todas, é que este mundo, o único mundo que é possível para a gente não pode fugir dele. A gente vai ter que encarar ele imageticamente, politicamente e socialmente. Quando eu disse para você de uma ideia de uma antimemória, se a gente, então, quando acabasse a pandemia, que eu não tenho crença nenhuma que nós vamos ficar melhores na pandemia, nós vamos ficar piores na pandemia, sempre eu acho que nós vamos ficar pior, porque é um mote cheio para o Estado organizar agora nossos corpos também. A gente agora vai ter que ficar todo mundo nos seus lugarzinhos, toque de recolher, essas coisas já estão legitimadas, tudo está legitimado. Qualquer estado de emergência agora pode ser feito em prol da saúde pública. Não estou dizendo que é ruim, não, no sentido nesse momento. Estou dizendo que se a gente tivesse, se a nossa memória do futuro, nós estamos vivendo o futuro agora, essa memória do futuro, nos transformasse numa antimemória. Essa antimemória é a manipulação política. Se transformássemos essa memória que nós temos agora num ato político, a gente já mudava tudo. Tudo. Porque a gente iria reivindicar tudo isso que nos foi tirado. Nós queremos, então, que os hospitais não sejam sucateados, que o SUS não acabe. Nós queremos, então, que as escolas todas tenham acesso à internet, tenha tecnologia também, que a gente possa viver no universo da tecnologia. Entendeu? Então, este é o único lugar possível que eu acho que a gente tem da disputa política, da disputa do espaço político. Então, o Era Uma Vez, para mim, é isso. O Era Uma Vez vai falar assim, nós perdemos essa guerra, que, inclusive, não é a nossa guerra, que nós sempre estamos perdendo, nós perdemos em todas as guerras, nós perdemos nessa guerra, nós temos consciência que perdemos nessa guerra e podemos mudar a nossa percepção do que vem depois. Nós já sabemos que perdemos essa guerra. Vou dar só um exemplo para encerrar minha fala aqui, Vitor, de como que a direita se apropria de tudo que a gente faz, em pequena ou grande escala. Recentemente teve a Marcha dos 300, a piada da Marcha dos 300, né, sobre o Brasil. Não sei se o pessoal da Argentina conhece esse fato. Aquela mulher, Sarah Winter, sei lá, aquela mulher, faz aquela performance Netflix, né? Ela faz a performance de Game of Thrones, misturada com os 300, que é o filme mesmo, dentro de uma estética Netflix, inclusive de corte. A edição dela é toda Netflix, é engraçadíssimo, assim, como que ela constrói aquele ambiente lá, de uma revolta sobre o Estado. Cara, a gente fez isso, né, uma vez. As caveiras são isso. A gente está, entende como está falando assim? De como que eles sacam isso, toda a população periférica, todo mundo periférico tem vontade de destruir a porra do Senado. Todo mundo tem. Eles captaram essa nossa angústia e transformaram em uma atitude de direita, fascista. Mas toda a população periférica tem a vontade de atacar o poder. Porque a gente nunca viveu, de fato, essa ideia republicana de democracia. Não, cara. A gente sempre associou a ideia do STF como um lugar que prende a gente. Entendeu? O STF representa o encarceramento das pessoas negras, pobres, periféricas no Brasil. Em última instância, gente, né? Então, ninguém tem simpatia com o STF. Ninguém vai defender o STF. Ninguém vai defender o Congresso Nacional Brasileiro, que historicamente foi opressor em relação a gente. O que eles fazem é isso. Eles captam esse imaginário que a gente tem, que está aqui pulando, muito melhor do que a gente, concretizam isso numa atitude extrema-direita. Como se fosse assim, enfim, tem um livro que é meio chato falar isso, mas tem aquele livro, o livro acho que é do Adorno, o estudo da personalidade autoritária. Tem um livro que é assim, que ele fala justamente isso em 1930, de como que essas pessoas captam e têm uma tendência, um imaginário para o Estado fascista. Para o Estado fascista, do Estado
E ele cria várias, lá no livro, são várias técnicas de pesquisa. Se você é menos fascista ou mais fascista, mais etnográfico ou menos etnográfico, é muito doido. Assim, parece a ficção científica, o livro do Adorno, inclusive. E é uma pesquisa. Quando, então, assim, nesse lugar que a gente está atuando, é isso, cara. Tem essa contradição. Esse populismo fascista, a gente é muito fácil de aderir para ele, porque ele é muito mais imagético para a gente, sacou? De certa forma, também, a gente lá atrás fez isso. Isso, eu não estou dizendo... Então, quando as pessoas falam, mas ela é louca, eu vou defender o STF, eu falava bem assim, para que eu? Obviamente, que eu estou num lugar de certo privilégio de informação, vamos dizer assim, né? Eu tenho um certo privilégio de informação. Então, eu sei que o STF é um lugar importante nesse momento para a nossa defesa democrática, vamos dizer assim. Mas como que eu, num bar, com meus amigos, vou defender porra de STF? Não existe, a gente é contrário a isso. Esses caras encarceraram historicamente a gente vive encarcerado, está preso. Toda família de periferia tem uma história com um parente muito próximo está preso. Isso é muito... Então, eles jogam... Os dois lugares são muito absurdos. O lugar absurdo da direita, capitaneado pela milícia bolsonariana, esperta, muito esperta, que entende, muito programática, muito pragmática e programática, que entende esse imaginário e ataca a gente com isso. E um lugar de esquerda, que tudo é uma crítica, pensando que a população não se afeta com isso. A população se afeta e muito com isso. Aquele videozinho de merda que aquela menina fez, todo mundo tem uma Netflix aberta hoje em dia. Todo mundo viu Game of Thrones. Todo mundo viu essa porra desse filme. Todo mundo viu a porra desse filme de Netflix que não vale porra nenhuma. Esse filme escroto de Netflix. Esse filme reacionário que está induzindo a gente para esse lugar dessa memória coletiva, da narrativa em que tudo se resolve assim. Se resolve no período medieval. Tudo se resolve no período medieval. Entendeu? Período medieval brasileiro que nunca existiu, né? Não tem período medieval. Já começou em 1500, assim, né? Tudo é muito absurdo, né? Então, o que eu uma vez também, quando te perguntou, a primeira pergunta, se eu revi o filme, eu revi ver essas coisas que eu não tinha visto na época, entendeu? Eu lembro de uma crítica do Juliano, que é uma crítica muito boa sobre o Bremsai, que ele dá algumas alfinetadas, que eu acho que é muito pertinente ler hoje, assim, para mim. Para mim, serviu muito também, assim. E serve muito também no sentido de pensar que nós também, na nossa estética, a gente está nesse limbo entre o que é... Quero dizer que a apropriação da direita sobre a nossa simbologia sempre vai existir. Essa apropriação bolsonarista, ela foi muito mais esperta que toda a esquerda, porque ela se apropriou de maneira radical do imaginário periférico. Tudo que ele faz é o imaginário periférico. Toda performance que ele faz. Ele aparece numa live, meio fazendo performance doidão, que não é doidão. Ele é um escroto que teve 4 mandatos. Ele entende perfeitamente da política reacionária brasileira. Ele é um político da velha guarda. Ele é um político à moda antiga. Mas ele é inteligente no sentido midiático, imagético. Ele aparece numa mesa colada numa parede em que tem um pão com café. Todo cara que olha aquilo lá, cara, o presidente aí... Eu fiz um filme agora que é só... eu e Joana. Há 2 anos nós fizemos um filme que era só motoboy. Depois eu vou te mandar até os 10 minutinhos do link, para tu ver se tu quiser ver pra gente, assim. A gente já fez uns 10 minutinhos. Que era só motoboy. No filme, os motoqueiros estavam vendo, a gente gravando, e eles vendo as performances do Bolsonaro, e falaram, caralho, esse presidente é muito doido, velho, só o bicho é muito malucão. Então, a inteligência que esses caras têm é a inteligência que nós não tivemos, porque nós somos muito arrogantes, A gente pensa que essa nossa crença nesse espaço do centro, arrogantes e preconceituosos, e defendemos, em última instância, um lugar de classe. Nós defendemos, em última instância, um privilégio de classe, inclusive intelectual. Então, onde eu quero chegar? Que o Era Uma Vez Brasileiro, para mim, mostra tudo isso também. Mostra que a gente não entendia, pelo menos eu não entendia. São algumas cenas que eu percebo de maneira diferente hoje, assim. Para mim, são muito incríveis, muito mais incríveis do que eu pensava que elas poderiam ser para mim, com o tempo. No sentido de que me coloca muito mais nesse dilema. Que dilema é esse que a gente vive na política brasileira? O dilema que a gente vive na política brasileira é somente um dilema de representação, onde a direita fascista, de extrema-direita, se apropria de todo o imaginário periférico, que é o imaginário periférico que ganha a eleição. É o imaginário periférico, que é 85%
da população brasileira vive em condições periféricas, seja nas aldeias indígenas, seja na Ceilândia, ou seja em Contagem, ou seja em, sabe, 85% da população brasileira vive nas condições periféricas, ou no Nordeste, ou no Sul, e eles sacaram isso. E eles captaram isso, cara. Então, os nossos filmes não sacaram isso. Os nossos filmes pensam que a nossa narrativa nossas narrativas são, em geral, quase como uma narrativa colonizada. A gente faz filme para Cannes, entendeu? Assim, a gente a gente pensa que aquela sensibilidade europeia, a sensibilidade europeia, inclusive para o cinema, é tão perversa como Hollywood. É só você escolher qual é menos qual você. Eu me encaixo mais em Hollywood, porque eu frequentava um cinemão, eu via cinema popular, via Blade Runner, via Mad Max. Então me toca mais a sensibilidade hollywoodiana dos grandes filmes do que a sensibilidade europeia, que enquadra a gente também nesse lugar de fazer cinema. Sabe? Vocês têm que primeiro provar que vocês são muito sensíveis para fazer um filme. Entendeu? Como se a humanidade fosse um lugar dado. A humanidade não é um lugar dado, é um lugar construído. A humanidade, o que vem aquém da humanidade? O que existia aquém da humanidade? O discurso humanitário da Revolução Francesa, né? Igualdade, fraternidade, tal, eles foram perversos nas colônias africanas do mesmo jeito. E eles, quando se tem a pós-colônia, ou, sei lá, quando as colônias têm a independência, eles pregam isso. Eles pregam assim, não, mas todo mundo é humano, nós estamos pregando a humanidade. A humanidade tem um lugar de começo e de fim. A humanidade de quem? A nossa humanidade é outra. A nossa sensibilidade é outra. Então, por que eu estou dizendo isso? Para fechar na tua pergunta. Para mim, o que há de mais humano no filme é as duas cenas que você me fala. O que me toca mais enquanto concordo contigo plenamente, de olhar assim a cena e ter uma emoção no futuro, vamos dizer assim, quando a gente vê a Andrea naquela luta pelo espaço, na luta cotidiana com a família, o corpo presente, o menino que corre, né? Os meninos dela nesse filme também ela aparece de novo com a família e os meninos são tudo homão grandão, assim, sabe, assim, os caras grandão, as meninas tudo grande. Ela tem 5 filhos. Eles estão nesse filme também agora, são atores desse filme também agora, no filme que a gente fez. Enfim, para tentar explicar um pouco disso aqui, eu quero fazer vamos dizer assim, voltar no tempo, sabe? De dizer isso. De como que essa política foi apropriada, de como que a gente não tem obrigação nenhuma de sair com bandeiras pró-esquerda, vamos dizer assim. Desculpa, a gente não tem essa obrigação. Eu acho que a gente eu me sensibilizo, mas eu fico imaginando por que esse universo periférico deveria aderir a essas causas todas, de um lado e de outro. Entendeu? Uhum. Enfim, acho que eu divaguei muito, mas é porque a tua pergunta me incita muito para fazer uma reflexão do que é o próprio cinema que a gente faz, sacou? Eu acho que essas cenas é uma provocação para mim, assim, de que próprio cinema é esse que a gente faz, para quem a gente está fazendo esse cinema, inclusive para o futuro, não para o presente. Eu não tenho ilusão que esse filme nosso possa dialogar com o presente. Nunca tive, assim, desde que eu montava ele. Nunca tive a ilusão que esse filme podia concorrer com a tela aberta da Netflix. Com 1000 filmes iguais à Netflix, e todo mundo só vê os filmes como a Netflix vê. Inclusive nós da esquerda. Assim. Inclusive a gente acha legal a Netflix. Assim, sabe? Vamos dizer assim, essa uberização do imaginário do cinema, assim, que é a Netflix. Essa uberização total a Amazon do cinema, né? Tudo vai virar igual e vai chegar na sua casa em 1 minuto, mas a forma está pronta, assim. Então, a tua pergunta me provoca nesse sentido, assim, de como que essas imagens vão ficar para o futuro. Como que essas imagens vão ser vistas daqui a 15 anos nas escolas públicas, 10 anos na escola pública. Será que vai tocar alguém daqui a 15 anos? Será que alguém que mora... Não estou dizendo o mundo, não. Estou dizendo Ceilândia, que vai ter 1 milhão de habitantes, imagina. 1 milhão de células, de pequenas células habitando. Isso é um barril para explodir. Né? Como que essas pessoas vão ver? Será que quiser provocar alguém no futuro para dizer assim, mesmo que eu durma durante 40 minutos do filme e acorde durante um plano e esse plano me toque de alguma maneira? Entendeu o que eu estou falando assim? Porque dormir no filme, eu penso assim, dormir em filme não tem problema nenhum. Eu durmo para ela nos filmes. Durmo em vários filmes. E acho filmes incríveis, que eu vejo um plano que me toca muito. Que vejo um plano assim, caralho, que doideira é esse? Que doideira esse plano que me movimenta para o futuro, sabe? E a questão da André é isso. O que me toca é uma certa humanidade, e que são essas cenas da André, do Marquinhos, do Hélito, quando ele coloca, quando ele está colocando
a agulha, sabe? Quando o carro está queimando, tudo para mim é muito humano, assim, nesse sentido. Quando o carro queima é muito humano, assim, para mim, assim, porque a gente está ali, a memória é muito forte, assim, de um carro que queima no espaço, assim, sabe? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, é o bem mais precioso que a gente tem, que a gente pode dar para o filho. Vamos queimar a porra desse carro. Tanto efetivo como econômico, né? Porque o carro era meu, o carro que eu andava. Então, tanto afetivo, que eu tinha aquele carro há tanto tempo, quanto econômico, assim. Vamos dizer assim, é a minha parte também, para dizer bem assim, vamos junto, vamos todo mundo se entregar, de alguma forma. Vamos todo mundo se jogar de alguma forma. Qual é a parte que eu posso também me desapegar das coisas, assim? Ou tentar entrar no universo em que isso é humano, que isso é real. Porque a gente vê 1000 filmes na nossa vida que os carros queimam. E a gente queria ver um carro queimar no filme. Então, era isso, sabe? Tudo é assim. Tudo é assim, sabe? Não, cara, só fiquei muito feliz de ter a chance de conversar com você de novo, depois de tanto tempo. E, né, esse isolamento aqui, eu fico imaginando um monte de filme que você deve ter já filmado ou já pensando. Eu estou super curioso com eles, desde muito tempo que você fala deles, do Mato Seco, enfim. Você teve aqui em BH falando do filme, muitos anos já, sei lá, 2 anos atrás. E eu fico super curioso saber o que você está fazendo. E depois a gente pode marcar para conversar mais sobre isso também. Claro. Foi muito massa de falar sobre Era Uma Vez de novo, de rever o filme. E, assim, para vocês aí da Argentina, é isso. Assim, eu acho que o Adirley não é só um dos nossos maiores cineastas vivos, mas é também um pensador do cinema brasileiro. Assim. Eu acho que sempre que eu escuto a Dirley, eu fico imaginando que essas ideias dele tinham que estar em livros, assim, tinha que estar publicado, tinha que estar registrado e mais, porque é uma referência mesmo para pensar não só o cinema dele, como uma série de possibilidades, tanto cinematográficas quanto políticas. Assim. Enfim, me identifico com muitas coisas que você falou. O impasse que a gente está vivendo desse politicamente correto é o mesmo impasse que eu estou vivendo na crítica também, assim, essa ideia de dar a cara a tapa e de tentar ferir alguns consensos, enfim, e uma sensação também de inércia, de que a coisa está indo para um lado de uma desconexão total entre um discurso de esquerda e a vida das pessoas, essa realidade brasileira, enfim, me identifico muito com as coisas que você está falando. Enfim, fiquei muito feliz de poder te ouvir, poder conversar. E espero que seja um sucesso aí a sessão e que, enfim, que seja massa para vocês todos aí na Argentina também. Obrigado, Adilei. Obrigado, Eva. Obrigado, Ezequiel. Obrigado a você, Vitor. Obrigado também, assim, fico feliz pra caramba de participar. Conversar contigo é sempre massa, Vitor. Conversar contigo dá sempre me provoca muito, sabe, assim, eu acho que eu falo muito quando falo contigo, eu acho, assim, nesse sentido, assim, porque me provoca muito, as perguntas suas são, para mim, são muito pertinentes, no sentido de que vai num certo lugar essencial das coisas, sabe, assim. E como eu acho que da Cinética tem muitos também, assim, tu, Juliano, os meninos todos têm essa coisa de entrar num lugar muito essencial, assim, da questão, que não está preocupado em fazer a média, sabe? Está preocupado em em reforçar o coro, vamos dizer assim, né? Está mais preocupado em outras questões. Isso para mim, isso é muito mais interessante do que ficar essa conversa fiada de reforçar o coro, sabe? Essa conversa fiada de parece que nada está acontecendo. Tudo, como tu disse, né? Tudo está acontecendo. Eu, enquanto realizador, você, enquanto crítico, a Eva também, enquanto crítico, enquanto realizadora, enquanto cineasta, existe um mundo de disputa entre nós. Nós vamos ter que resolver primeiro entre nós, porque esse mundo de disputa, eu creio que daqui a 5 anos é o mundo da adesão, vai ter muito adhesionista. Eu acho que a gente só pode apontar os dedos, inclusive, daqui a 5 anos, não agora. Agora é muito fácil apontar dedo de todo mundo ou dessa crítica virar moralista, porque a crítica também está indo para um caminho moralista. Os filmes estão sendo moralistas. Não que não seja, nada não seja, mas está sendo somente isso, em que existe já um termo, uma frase em que destrói todo o raciocínio. E não destrói, na verdade, só que ela constrange. É uma frase que constrange todo o raciocínio, ou todo o filme. E contra isso, cara, é besteira a gente sofrer, vamos dizer assim. Vamos deixar as coisas acontecerem e colocar na tapa. Deixa os filmes acontecerem, deixa as críticas acontecerem, deixa as sessões acontecerem. É tão legítimo a gente fazer o filme, ou a crítica, ou a exibição que a gente quiser, como é legítimo aquela pessoa que está vendo sair e embora xingar a gente. É o jogo. E quando as coisas estiverem, vamos dizer assim, mais ou menos estabilizadas,
vamos dizer, na inércia, né, no movimento uniformemente retilíneo, a gente vai entender mais ou menos ali o que sobra disso tudo, assim, sabe? Então, assim, agradecer pela conversa, que é muito massa, Vitor. É muito massa falar contigo sempre, velho. Assim, tu é um cara que eu respeito muito, que eu sempre respeitei muito, assim, e eu fico muito feliz de falar contigo, assim, mesmo de verdade, assim. E agradecer a Eva também por ter paciência aí, por ficar ouvindo a gente, né? Eu estava até no Duolingo, aprendendo um pouco de espanhol, sabe? Tentando falar de espanhol no Duolingo.